PolarCast, o grau zero da ciência polar. Olá, bem-vindos ao episódio número 7 da série Bate-Queixo, aqui do PolarCast. Meu nome é Marina Guedes, eu faço parte do Interantar e hoje converso com a professora Elizabeth Braga. Seja muito bem-vinda, professora. Obrigada, Marina. Olá a todos. Espero trazer informações importantes aí para todos. Muito obrigada pelo convite. Nós que agradecemos. A nossa série Bate-Queixo aqui do PolarCast tem o objetivo de aproximar as nossas, a sociedade brasileira, né, o nosso público-alvo da ciência praticada na Antártica, a ciência aprovada no Programa Antártico Brasileiro, então compartilhar com as pessoas e aproximar as regiões polares do Brasil. Professora, inicialmente a gente costuma pedir para os convidados se apresentarem, falarem um pouco da trajetória acadêmica. Se você puder compartilhar um pouquinho, seria ótimo. Bom, eu tenho já 40 anos aqui de Universidade de São Paulo e eu comecei como estagiária e justamente do programa ProAntar eu fui técnica de laboratório, fui contratada pelo programa ProAntar no começo dele. Já em 1982, 83 foi o início do ProAntar, eu era estagiária, eu trabalhava aqui até ajudando a fazer a programação da primeira base, né, Antártica, e em 88 eu consegui ir a bordo do professor Besnário, fui até a região antártica no ProAntar 6, né? E aí eu continuei a minha carreira de técnica, depois eu virei oceanógrafa 1, oceanógrafa 2, profissões que já não existem mais, e depois eu passei a professora em 88, então eu virei auxiliar de ensino, que seria o início da carreira na época, professora assistente, depois professora doutora em 95, professora associada em 2003 e em 2014 professora titular. E nesse período, né, eu vim de escola pública, é uma coisa rara, tive excelentes professores e tive realmente uma chance incrível aqui na Universidade de São Paulo e também no programa Antártico, participando desde o início aí da programação, da importância do Brasil fazer parte das decisões sobre o continente antártico. Então, a necessidade do país em participar, ela foi muito importante. Como é que a gente participaria? Não basta ir à Antártica, assim, é necessário fazer pesquisa, né? Então, as primeiras pesquisas foram extremamente marcantes para o país, porque elas incluíram o Brasil aí, na capacidade decisória do Tratado Antártico, né? Então, a gente fez muito esforço, nossos professores mais antigos, eles embarcaram nas primeiras missões, depois nós fomos indo, eu acabei indo na sexta, né? A bordo ainda do navio Professor Besnar, que é um navio de pesquisa que foi acompanhando os navios da Marinha, e nós fizemos participamos das primeiras pesquisas, né? E a partir daí o programa Antártico foi crescendo, né? E crescendo de forma que não só a Universidade de São Paulo foi participando, mas foi dando ocasião também, oportunidade para outras universidades participarem do programa, já mudou a forma logística, né? Que é muito importante. Quando a gente foi no navio, nas primeiras missões, nós fomos um navio que não é quebra-gelo, que é um navio que foi feito na Noruega, um navio muito bom, que era o professor Besnar, mas depois isso foi se modificando e os navios da Marinha já foram, né, sendo programados para fazer essas missões com maior segurança. Então, hoje, a gente tem aí toda uma logística e eu praticamente venho aqui com a minha equipe, a gente vem participando, então eu tive vários projetos, né, estou envolvido em 1988, quando nós estudávamos o Estreito de Drake, né, o Estreito de... o Bransfield, né, ali toda aquela península, né, Estreito de Bransfield, o Canal de Drake, e não tínhamos ainda a base, aí a base foi sendo montada e nós passamos a estudar a Baía do Almirantado, onde a gente tem ali nosso apoio, né? Nosso apoio tanto para os navios como para as pesquisas em termos de degelo, em termos de observação, aí um laboratório, né, praticamente para nós estudarmos junto com os nossos colegas ali, os poloneses e outros que quiserem fazer pesquisas ali, mas ali a gente tem ali a oportunidade de estudar processos, né, como se eu tivesse ali um ambiente que eu consigo estudar processos. Nós fizemos outros projetos
como o radioantar, o Carbotorium, todos os projetos, assim, tentando entender como funciona uma água fria, uma água gelada nesse processo sazonal de degelo e formação de gelo, degelo sazonal, né? Como que os organismos vivem ali, como que as propriedades químicas, elas atuam em uma área com esse formato e com essa importância, porque nós temos ali, na região antártica, uma região de resfriamento de águas, de formações de águas intermediárias e águas profundas, que se espalham pelo planeta todo. Então, na minha carreira, eu participei de várias viagens, né? Praticamente 6 viagens, mas, sobretudo, eu trabalhei muito a bordo, então, coletas em navio, né? E hoje nós estamos com esse projeto mais recente, que é o Silicon Carbon Clean, que trabalha o silício, que é um elemento químico, o carbono, outro elemento químico, e as mudanças climáticas, né? Que eu acho que Marina vai me perguntar mais. Então, nós tivemos o projeto na região do Bransfield, do Estreito de Bransfield, lá em 88, nós tivemos o projeto Radioantar lá por 2005, tivemos o Carbotônio em 2011, e agora nós estamos voltando com o Silicon Carbon Clean. E, na verdade, a gente também auxilia alguns colegas que solicitam algumas análises, a gente também contribui, mesmo não estando assim participando efetivamente, nos anos que nós não tivemos, nós acabamos também fazendo interações com colegas. Então, praticamente, aqui, eu já estou há bastante tempo aqui na universidade, justamente nesse local onde eu iniciei meu estágio, né, e que hoje aqui eu tenho a oportunidade de promover a pesquisa, formar alunos. Esse é um breve histórico aqui da minha carreira. E quem nos assiste, professora, pode ler, né, o nome do projeto, Silica Carbon Clean, como você mencionou um pouquinho. E agora, então, seria ótimo ouvi-la apresentando o projeto, de que se trata, essa sigla, enfim, se puder explicar um pouquinho para os nossos ouvintes. Claro, claro. Então, o nome do projeto, ele chama-se Sílica Biogênica e o sequestro do carbono na região antártica. Então, veja, acho que todo mundo já ouviu falar do problema do carbono, do CO2 na atmosfera, que está aumentando, né? E com isso está provocando um aquecimento, né? Nós estamos aí diante de uma próxima onda de calor, um aquecimento exacerbado da atmosfera, e a gente acha que os oceanos eles são potencialmente fontes ou sorvedouros, na verdade, removedores desse CO2 da atmosfera. E na questão de sorver, a gente lembra da fotossíntese. Então, a gente lembra que as plantas removem o CO2 da atmosfera e devolvem oxigênio. E a gente sabe que existem muitos organismos vegetais fazendo parte do fitoplâncton marinho, que também removem o CO2, fazem a sua matéria estrutural e devolvem oxigênio. Só que na região antártica, a maior parte desses organismos são organismos que têm sílica na sua estrutura. Então, como se fosse um esqueleto, né? Na verdade, é como se fosse uma plaquinha de Petri. Essa estrutura rígida, ela é formada de silício. E essa estrutura rígida abriga ali o organismo, faz parte do organismo, que consegue remover o carbono que sai da atmosfera, tem facilidade de entrar em águas mais frias, o gás tem facilidade de ficar dissolvido em águas mais frias e menos salinas, como é o caso das regiões polares e, no caso aqui, da região antártica. Então, essa comunidade de organismos chamados de vegetais, né, microscópicos, fitoplâncton, né, eles têm um envelope, né, uma carapaça, um esqueleto externo de silício. E eles fazem essa absorção, né, desse CO2 e transformam em matéria viva. Só que se eles morrem, eles devolvem isso para a atmosfera.
No entanto, essa estrutura de silício tem uma tendência muito grande de afundar. Afundando, ela vai tirar o carbono da atmosfera, o CO2, vai incorporar na sua estrutura e vai, quando morrer, vai levar esse carbono para o fundo. Então, vai contribuir ao afundamento do carbono. Então, esse é a gente chama de bomba biológica, que é uma coisa que a gente estuda em todos os oceanos. Então, a gente vai estudar em vários locais como é que esses organismos, essa matéria orgânica, ela vai levar o carbono para o fundo, diminuindo a chance desse carbono voltar para a atmosfera e agravar mais a nossa situação de CO2 na atmosfera. Então, esse afundamento do carbono é muito importante você conhecer como funciona. E nessas regiões frias, onde a gente tem uma biomassa, a gente tem uma quantidade de organismos que fazem esse processo, né, removem da água, então, da atmosfera, o gás entra, na água, esses organismos vegetais vão estar trabalhando, e esse material que eles têm, quando eles morrem, eles vão tender a levar, a transportar essa matéria orgânica para o fundo. As pelotas fecais, que seriam os dejetinhos dos outros organismos animais, também vão afundar e levar carbono para o fundo. Mas esse nosso estudo da sílica, junto com o ciclo do carbono, o ciclo do silício, ele serve para você olhar efetivamente qual é a função desses organismos nesse afundamento do carbono, levando aí ou para o sedimento, que a gente também estuda o sedimento, ou para a formação de águas intermediárias que correm em direção ao norte, né, ao hemisfério norte, passando aqui em frente a nós, né, no Atlântico Sul, e já tendo consequências, né, esses aquecimentos, nós já estamos vendo a consequência no Ártico. Ou águas profundas, que também caminham em direção ao hemisfério norte, nascem aqui na Antártica, vão para o hemisfério norte e vão transportando um pouco dessa matéria, mas numa profundidade onde esse carbono, quando decompuser e virar CO2 novamente, ele vai ter maior dificuldade em subir e encontrar a atmosfera. Então, o silício acoplado com o carbono, ele permite que a gente estude essa questão do sumidouro. Será que os oceanos conseguem remover o CO2 da atmosfera? Onde ele remove mais? Qual o destino desse carbono que está indo primeiro na camada mais superficial? Será que ele retorna ou será que ele afunda? Onde esse processo é mais efetivo? Né? Será que no momento de formação do gelo esse local vai funcionar de uma outra maneira? Ou será que no degelo, então, a gente tem toda essa bomba mais potencializada e fazendo uma função importante aí nesse alívio que a gente espera que essas zonas consigam manter, como elas vêm mantendo já há muitos anos, o equilíbrio climático. Dando sequência ao nosso bate-papo, Elizabeth, eu gostaria de te ouvir sobre 3 pontos do trabalho de vocês, né? Como que é feito o preparo para a pesquisa, né? A coleta de dados / amostras e as análises. Se você puder juntar um pouquinho essas 3 respostas, seria muito bacana. Olha, é uma operação logística, realmente. Imagina que a gente pega água de diversas profundidades no trajeto todo até a Antártica e depois na Baía do Almirantado. A gente coleta sedimentos do fundo, a gente coloca armadilhas para coletar o material que está em queda na coluna de água para ver esse transporte. Então, a gente prepara frasquinhos, reagentes, armadilhas que a gente fala para pegar esse material que afunda, redes para a gente coletar o material particulado que está na região. E acaba que a gente passa
praticamente uns 3 meses antes da liberação do material para ir para o navio, a gente prepara tudo, lava corretamente. Para cada análise química tem um preparo de material, nós etiquetamos tudo, colocamos em marfinite, então tudo bonitinho. Esse aqui é para coletar, esse frasco aqui é para coletar oxigênio, esse aqui é para coletar a salinidade, esse aqui o amônio, os nutrientes, a matéria orgânica, o fitoplâncton. E agora a gente também está fazendo as análises moleculares, então a gente também tem material biológico para ser preservado. Então, nós temos um preparo que você não imagina, a gente mobiliza toda a garotada aqui, os técnicos de laboratórios e os parceiros, fazendo toda essa organização de material, fichas para que a gente anote tudo corretamente, que a gente vai estar coletando, porque o frasco tem um número, quero saber de onde esse frasco, de que profundidade veio de 1.000 metros, em que estação, em que ponto, né, como é que estava o tempo, qual era a hora. Então, é uma organização com uma metodologia onde todos trabalham por igual. Por quê? Porque o embarque não significa que uma pessoa vai ter que localizar aquele material e passar para as outras. Todas têm que saber a localização e a organização do material, de modo que o trabalho tenha sequência. O trabalho em turno, né, ele exige que enquanto um dorme, o outro está trabalhando, né? Então, a gente tem que ter tudo organizado. Para se ter uma ideia, nós praticamente despachamos um caminhão de material para embarque no navio no Rio de Janeiro, para servir o período todo do projeto. Esse material tem que servir, nós temos que calcular tudo direitinho, porque não pode faltar nada, porque nós não temos condições de levar depois, a posteriori, encostar em algum lugar. Então, tudo é calculado milimetricamente, lavado, preparada a frascaria, preparados os reagentes, as fichas, os materiais, embalados corretamente, etiquetados, para que a Marinha também consiga colocar tudo no porão, de uma forma organizada, onde cada equipe, cada projeto vai localizar o seu material e vai usar uma parte a bordo. No caso da nossa pesquisa, nós vamos fazer um trajeto de pesquisa a partir do Rio de Janeiro até Punta Arenas, depois uma sequência ali na Baía do Almirantado, e no retorno nós vamos fazer de novo de Ushuaia até o Rio de Janeiro. Então, nós temos coletas que nós temos que etiquetar, separar, e depois e manter congelado, tudo armazenado corretamente. Cada análise requer uma preservação, alguns são congelados, outros têm que ser feitos, analisados em menos de 8 horas, isso é feito a bordo. Então, mesmo com o balanço, nós temos que fazer essas análises corretamente, está todo mundo treinado, e outras que vão ser feitas em terra a posteriori, recebendo esse material também preservado, com auxílio aí da Marinha, do Proantar. A gente traz tudo organizado, mantido preservado. Chega em São Paulo, nós vamos fazer o resto do ano analisando as amostras, já preparando o material para a próxima coleta. As análises são pormenorizadas, então, como é um projeto multidisciplinar, eu tenho muitas análises diferentes para fazer, desde a parte química, passando por análise de sedimento, análise molecular, né, observação de organismos do fitoplâncton, e justamente ver quais são os organismos que têm silício, que a gente chama de silicificantes, e qual é o papel deles em cada profundidade, em cada local. Então, são análises que eu dependo também de parceiros, né? Então, uma parte vai lá para Portugal, outra parte vai para a França, outra parte vai para os Estados Unidos, para a gente fazer a junção depois para entender esse sistema. E os resultados, Elizabeth, o que vocês fazem com os resultados? Imagino que exista no percurso a programação de publicação científica. Se você puder comentar um pouquinho dessa etapa. Então, já no início, os primeiros dados já podem ser divulgados em eventos, então, simpósios, congressos. Esse material também serve de iniciação científica para vários alunos, serve para formação dos mestrandos e também dos doutorandos. Então, esses seriam
uma coisa mais imediata, né? A divulgação em eventos, a divulgação para a comunidade, a ação com as crianças também, divulgando um pouco da questão antártica, e aí a gente tem os iniciações científicas, né, que a gente vai ver um trabalho de 1 ano, os mestrandos um trabalho de 2 anos, os doutorandos um trabalho de até 4 anos. E aí, obviamente, durante isso nós vamos vendo o material, vai congregando um conjunto de informações prontas para divulgação. Então, umas mais imediatas e outras que são um pouco mais trabalhosas, que vão requerer um tratamento estatístico ou uma análise de 1 ano para outro, onde você não consegue divulgar tão rapidamente. Mas você alimenta base de dados, vai guardando isso, que vai servir também, não só para você, mas para o futuro. Por exemplo, a gente hoje tem os dados guardados de expedições anteriores, né? Então, expedições de 2005, 2007, 2009, 2011, onde a gente pode acompanhar a evolução, né, do sistema e fazer também publicações que olham para trás e acompanham a evolução das propriedades, que é muito importante. Inclusive, serve para modelagem, serve para uma série de outros colegas, né, que podem também usar além de nós, esses dados, e obviamente a gente tem que expô-los, tem que publicar, né? E nessa gama de publicações. Então, publicações populares, mais rápidas, divulgação mais rápida, participação de eventos, médio prazo, iniciações científicas, médio prazo, e um pouquinho mais longo, os trabalhos de mestrado e doutorado, que vão estar trabalhando esse material. Tem uma palavra que você comentou, marfinite, que eu gostaria de pedir só para fazer um parênteses explicativo para as pessoas que nunca ouviram falar nesse termo marfinite. Na verdade, é até uma marca, né? Já vamos mudar assim para caixas plásticas. Então, são box, né? Caixas grandes, né? De 60 centímetros de altura, né? De comprimento aí de quase 1 metro, tem de vários tamanhos, tem as pequenas, tem as grandes. Por quê? Você precisa acomodar o seu material. Antigamente a gente usava todas essas caixas em madeira naval, né? Então, por quê? Porque pode molhar e não estraga. Agora, hoje em dia, com a modernidade, nós temos essas caixas plásticas que servem para acomodar todo o material, não molha, né? Preserva o material seco, porque a gente vai para uma região extrema, né? Entender como funcionam regiões extremas é necessário, porque as mudanças estão sendo extremas, né? E aí o nosso material também precisa ser preservadinho. Então, Marfinite, na verdade, é uma marca, mas, na verdade, hoje em dia a gente compra diferentes tipos de caixas plásticas grandes para a gente colocar o nosso material. Muito obrigada. Aqui os bate-papos são sempre um aprendizado, de grande aprendizado, né? Então, às vezes surgem essas palavrinhas mais específicas e eu preciso fazer essa pausa aí. Com certeza. A última pergunta, Elizabeth, desse nosso podcast, o número 7. Qual que é a importância da pesquisa de vocês para o Brasil? Então, justamente, para o Brasil, a pesquisa é importante porque coloca o pesquisador num desafio de ele trabalhar com regiões extremas, com temperaturas extremas, onde ele vai poder aplicar, melhorar toda a sua tecnologia, construir uma tecnologia nova e produzir informações para o mundo. Nós estamos num ponto bastante importante no Atlântico Sul, onde as modificações climáticas e as respostas do que acontece na Antártica, elas vão ter também passagem aqui em direção ao hemisfério norte, elas vão ter passagem aqui, como a água intermediária antártica, a água de fundo vão passar, sobretudo a intermediária vai passar aqui perto. E o degelo e as mudanças climáticas é uma questão mundial, não é só para o Brasil. Então, o Brasil, nesse sentido da pesquisa, ele interage com grupos internacionais, formando esse pool de informações que, na verdade, dão respostas ao planeta, né? Então, é importante mostrar a capacidade do
do pesquisador brasileiro, ele tem as ferramentas para fazer muitas dessas análises, e essa oportunidade de aplicar essas ferramentas e se desenvolver nessa região, ela vai para o conjunto que se pede atualmente nos projetos, essa interação internacional. Então, a gente tem, por exemplo, colegas que estão lá estudando a parte ártica, né, o Polo Norte. Então, obviamente que não tem terra por baixo, mas você tem todo um comportamento ali, e o que está acontecendo na zona austral tem reflexo lá no norte, e você precisa unir a comunidade internacional. Outra coisa é, o que for acontecer em termos de mar, vai bater no litoral do Brasil. Então, nós temos que estar preparados. Então, essa nossa contribuição é extremamente importante para justificar todos os esforços que nós fazemos, tanto em termos da pesquisa, como em termos logísticos, com apoio nacional aí dos órgãos de fomento, da Marinha. Então, nós temos o CNPq, o MMA, então nós temos aí, você está aplicando esforços para quê? Para você conhecer o que está acontecendo ali, numa região mais distante, mas que vai ter reflexos para todos. Para todos, estamos aí nós, no Brasil, nessa caminhada, nessa trajetória do que vai acontecer, o que está acontecendo em termos de atmosfera e o reflexo que a água, né, no caso o mar, ele vai esbarrar nas bordas dos continentes. Então, nós temos uma importante missão de conhecer isso o mais rápido possível, alimentar modelos de previsão, né? Então, nós temos que contribuir, e isso dá aí no dia a dia de quem vive do mar, o pescador, né, o lazer, os portos, todo mundo vai sentir efeitos dessa mudança climática e dessa perda de capacidade, provavelmente, de alguns locais absorver o CO2 e outros aumentarem a emissão. Então, nós temos que estudar. Estudem. Professora Elizabeth Braga, muito obrigada pela sua participação, parabéns pelo trabalho, e eu deixo o convite aos nossos ouvintes que não assistiram aos episódios anteriores, o Bate-Queixo, a nossa série Bate-Queixo está disponível no Polarcast, e você acessa o Polarcast através do Spotify, do nosso site também, www.interantar.com, e pelo YouTube. Muito obrigada. Eu é que agradeço, Marina, esse episódio do Interantar. E olha, estou batendo queixo, hein? Então vamos lá, vamos para o próximo, que eu sei que os colegas têm bastante coisa para falar. Muito obrigada pela oportunidade. E quero que todos ouçam. Obrigada. Polarcast, o grau zero da ciência polar.